segunda mensagem sobre homens que serviram ao Senhor com desprendimento, vamos falar de Caleb, né? Caleb, com 85 anos, ele estava querendo não, com 85 ele foi para a batalha para vencer os gigantes, 85, né? Você olha, pastor, mas naquele tempo, mas se você for ver, irmão, nessa época de Josué e Caleb, o próprio Moisés já não viveu muito, já não era aquela fase assim onde vivia 700, porque se fosse na fase que vivia 700, 800, com 100 anos era gurizão, igual fala aí, né? Mas ele já estava ali na pegada vivia 100, cento e poucos, e ele com 85 ainda estava dando pinote, igual fala o ditado aí. Vamos ler Números 14, do verso 21 ao verso 24, e depois vamos ler capítulo 15 e o verso 10, tá bom? Vamos ler essas duas referências, Números 14 e versos 21 a verso 24, que diz assim a palavra do Senhor: Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, marque esse nome, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Agora vamos para o capítulo, é Josué, irmãos, Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, e verso 10, eu ia ler no final essa referência de Josué, mas pode ser que não dê tempo, e daí você já fica com essa referência aí anotada, 14 de livro de Josué. Josué vem logo em seguida ali, capítulo 14 e verso 10, eu vou dar um tempo para você localizar aí. Amém? Os irmãos encontraram Josué capítulo 14, verso 10? Amém? Então vamos lá, diz assim: E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Verso 11: Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Amém. Pode se assentar adorando a Deus. Meus amados irmãos, nessa série de mensagens, homens que serviram ao Senhor com desprendimento, eu quero lhe fazer um pedido, que você mantenha a Bíblia aberta, lá no livro de Números, no capítulo 14, a gente vai ler esses dois capítulos, vai estudar tanto o capítulo 13, quanto o capítulo 14, tá bom? Então você pode ficar com a Bíblia aberta aí, que a gente vai ler vários versículos aí, para a gente não fugir dessa proposta do culto de ensino, tá bom? E se eu falar alguma coisa que o irmão ficar com dúvida, no final do culto você me procure, que a gente esclarece. Eu não vou pedir para você levantar a mão na hora da pregação, que pode ser que aí o tempo não nos permite isso, né? Mas você pode anotar e dizer: pastor, fiquei com dúvida em tal ponto, e a gente vai estar esclarecendo. Se a gente não puder esclarecer na hora, que a gente não sabe tudo, a gente pode trazer posteriormente para você. Mas eu sempre que eu preparo uma pregação, irmãos, eu
mensagem, eu quero dizer que eu cheguei um pouco, ali o culto já estava aberto, que eu fui ali na parte térrea da igreja, a gente fez uma troca de líderes de adolescente, o nosso irmão Guilherme e a nossa irmã Josi, que serviram a gente até hoje aqui como líderes, eles pediram um tempo para dar uma descansada, rever algumas prioridades, e a gente entendeu que eles precisavam e que era um tempo oportuno, então a gente despediu eles hoje ali embaixo, no térreo da igreja, despedimos o Guilherme e a Josi como líderes de adolescente, e ficou nesses próximos dias, quem vai ficar à frente dos adolescentes é o Natan, o diácono irmão Natan e a sua esposa irmã Kari, junto com a jovem Tassi, a filha do nosso irmão Fernando, que toca aqui o teclado aqui mais na esquerda, que lá é o irmão Ico, então a jovem Tassi vai estar junto com o irmão Natan e com a irmã Karen, ele é um diácono da igreja, vão estar atendendo os nossos adolescentes, até então a gente encontrar mais um casal, porque é bom ter ali dois casais, e a Tassi é uma jovem que vem despontando numa área de liderança, muito boa na igreja, e a gente quer aproveitar ela, certo? Então ela vai ficar nesse primeiro momento junto com o diácono Natan e com a irmã Karen fazendo esse trabalho. Então eles ficaram ali, vai ter um comes e bebes ali, a gente foi lá também, presenteamos o irmão Gui e a irmã Josi, em nome da igreja, não fizemos um pagamento, realizamos um presente a eles, como gratidão pelo tempo que eles nos serviram aqui como líderes, tá bom? Vão continuar se reunindo na terça-feira ali no térreo da igreja, no seu culto. Agora esses dias eu desci ali, eles sempre têm uma palavra de Deus para os adolescentes, na linguagem deles, faz um trabalho muito lindo. Hoje eles estão na média de 13 a 15, de adolescentes, mas tem aí uma média de 20 e poucos, mas alguns pais ainda não estão liberando o adolescente vir, porque tem alguém na área de risco, mas hoje aí, assim mesmo, eles estão aí entre 13 e o 15 ali embaixo, é um bom grupo aí de adolescentes que já vieram vários para os jovens, até o Luiz Eduardo vieram para os jovens, e o grupo continuou crescendo ali, é sinal que os líderes executavam um bom trabalho, tá certo? Também eu queria dizer para os irmãos que dia 8, é o segundo sábado do mês de agosto, nós teremos a nossa ação evangelística aqui no bairro. Mas pastor, esse período de Covid vai fazer ações? Vamos fazer, irmãos, Deus nos dá estratégia para a gente fazer algo que a gente respeite o decreto, e não é por conta do Covid que nós vamos parar, e só para, às vezes a gente não é assim de ficar falando, mas é bom para os irmãos entenderem, essa é a terceira ou quarta ação evangelística que a gente realiza aqui na igreja, nesse período de pandemia, porque eu entendo que não pode travar, a gente tem que se adequar, mas não pode parar. Então essa ação, nós mapeamos o bairro em 10 pontos, a gente vai escalar 10 obreiros nossos, nós temos até mais, se eu fosse fazer 15 pontos no bairro, daria, mas aí terminaria muito tarde, então nós vamos fazer 10 agora, e a gente vai escalar 10 obreiros para estarem nesses pontos, cada obreiro vai estar no seu ponto, e a gente vai vir com o carro de som, quando chegar ali, a gente vai levar sempre 2 cantores para estar fazendo louvor, dentro de um carro, os louvores, os cantores, e eu estarei com o carro de som, e esse obreiro, pregador, vai ministrar uma palavra de 10 minutos, na área de fé, de esperança, de amor, e já vamos realizar o convite para o culto do domingo, que é o culto de missão na nossa igreja. Então a gente vai levar uma palavra de conforto, de esperança, de salvação, vai cantar um hino, ou 2 no máximo, e vai fazer 1 ou 2 orações ali naquele local. Então a gente já mapeamos o bairro, baixei um mapinha do Google ali, pontuei, já fizemos uma escala, já passei ao nosso presidente, pastor Roberto Ovaile, ele aprovou o trabalho, e nós vamos estar entrando em contato com os irmãos para dia 8 fazer esse trabalho, vamos impactar esse bairro mesmo no período de pandemia, vamos orar, e sempre eu escolhi algum ponto de referência, aonde possui algum irmão nosso próximo,
Por exemplo, escolhi aqui em frente ao Rick Lanches, que tem ali a irmã o irmão Samuel, que mora e sempre a gente faz por ali, perto da casa dela. Vamos fazer aqui na esquina da padaria, onde tem o irmão Demerval. Vamos fazer em cima do morro, próximo ali da casa do evangelista Valdeli. Vamos fazer próximo da casa do presbítero irmão Rui, ali na esquina do barracão, onde tem o barracão do irmão Neném, ali do Fernando. E a gente foi escolhendo isso aí. Vamos fazer um próximo ali, a casa de uns irmãos mais idosos, que é mais perto da casa do irmão Adão, que é nosso porteiro, não está vindo por motivo de saúde. E depois vamos fazer aqui perto do presbítero irmão Jonathan, perto do irmão Jonathan, do irmão Nascimento ali, né, que é o irmão, como que chama ele? Nascimento é o Nino, né, próximo do Nino. Vamos fazer um no Coan, e vamos fazer um no Bela Vista, próximo ali da irmã Gisele. Vamos fazer um atrás do Taufenbach também. Então a gente selecionou 10 pontos do bairro, e vamos fazer esse trabalho de oração, de uma palavra de fé para essas pessoas. Irmãos, às vezes você não sabe, mas a gente vai visitar, tem gente que está amedrontado dentro de casa, tem gente que não dorme por causa da Covid, sabia? O irmão Valdeli sabe do que eu estou falando. Nós somos uma casa de uma pessoa que ela não dorme, de tanta notícia ruim que ela vê. Aí chega na hora de dormir, não consegue, fica atormentado. Como nós estamos indo e vindo para a igreja, a gente está de boa, mas tem gente que fica só trancado em casa por causa da idade, área de risco, e fica vendo, está atormentado. A gente vai lá, vai levar uma mensagem, fazer uma oração, vamos alegrar esses corações e convidar para o culto de domingo, tá bom? Então os irmãos orem por essa ação evangelística, o diabo se levanta, o diabo fica endemoniado lá no inferno, mas nós vamos fazer em nome de Jesus, tá? Só se chover, daí não dá, porque senão molha o sistema de som, e daí o pregador vai pregar também, vai molhar a Bíblia e tudo. Mas se não chover, pastor, se tiver frio, vamos fazer, porque o som vai entrar dentro das casas ali, alguém vai ouvir, mesmo que esteja frio, só se chover que a gente não vai fazer, tá bom? Vamos lá para essa mensagem de hoje, que a gente fez leitura. Segure a sua Bíblia aberta aí, vamos lá. Quinta-feira nós começamos também um novo modelo de culto aqui, vamos começar na próxima quinta. O culto de quinta será um culto de oração por enfermidade, de oração pelos empresários, de oração por pessoas desempregadas, certo? E será ministrado uma palavra. Então o culto de quinta, irmão, para você já saber, pastor, eu quero trazer alguém doente, traz no culto de quinta. Pastor, eu quero trazer alguém que está desempregado, traz que nós oramos. A gente vai voltar a fazer a unção com óleo, claro que com todo o cuidado, distanciamento, mas vamos orar. A minha esposa falou, sabe, amor, que tem que ter um culto onde as pessoas saibam que possam vir para receber uma oração específica naquela área. Eu digo, então vamos fazer aquele culto de quinta bem voltado nessa área, de campanha, de vitória, tá certo? Quinta-feira nós vamos começar essa roupagem aí no culto de campanha de vitória, minha família no altar de Deus. Vamos orar forte aqui pelas famílias também na quinta-feira. Venha, traga mais alguém que está precisando aí, tá certo? Meus amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre Caleb. Caleb, ele foi um líder da tribo de Judá. Sabia, quando eu fui estudar isso, eu me admirei dele ser da tribo de Judá? Josué era da tribo de Efraim, e Caleb era da tribo de Judá. Pastor, mas qual é a importância? Só para refrescar a sua memória, talvez você até saiba dessa informação, Judá é a tribo da onde veio Jesus. Das 12 tribos, a mais importante é a Judá. Por quê? Pelo tamanho, pela desenvoltura? Não, porque foi da tribo de Davi, da linhagem da onde saiu Jesus. E Caleb, ele era o representante dessa tribo. Quando eles saíram do Egito ali em torno de 1 milhão de pessoas, 1.200.000 pessoas, porque eles fizeram um censo para sair do Egito, e só homens de guerra, que era contado acima de 20 anos de idade, saíram 600.000 homens. Se eram homens de guerra acima de 20, a maioria era casado. Se todos fossem casados, daria 1.200.000. Mas como a gente não sabe se todos eram casados, entre filhos, guerreiro e tudo, diz que passava de 1.200.000 pessoas quando Deus tirou o povo dele lá do Egito. Então Deus tira do Egito e vai conduzir eles para onde? Para a terra prometida, para a terra que manava leite e mel. Sai todo esse povo. Aí o Moisés é o líder, o Moisés que tira eles com a ajuda de Arão ali, toda essa história.
Os irmãos sabem, eu vou pregar sobre Moisés também, nessa série de mensagens, aí eu prego, não vou ficar, senão vai ficar muito redundante. Mas Moisés foi lá, retirou, mas Moisés estava com dificuldade de liderar 1.200.000 pessoas. Moisés já estava desgastado. Aí o sogro dele vem e dá uma dica para ele: ó Moisés, coloca líderes aí, cara, você vai se desgastar, vai morrer e não vai conseguir atender todo esse povo. Coloca líderes aí, eles, as causas pequenas, eles mesmos ouvem, eles mesmos tratam, as causas maiores eles trazem a você, e você trata com eles. E aí Moisés pegou essa ideia do sogro dele, o Jetro ali, disse: boa palavra, e começou a colocar líderes sobre esse grupo de 100, de 50, e foi colocando. E na tribo de Judá, para ser o líder da tribo, foi escolhido Caleb. Caleb, Josué, da tribo de Efraim. Se você for ler um pouco antes aqui o livro de Números, você vai encontrar essa lista de pessoas que foram escolhidas para serem os líderes de cada tribo. E esses líderes foram enviados de Cádiz, eles estavam em Cádiz Barneia, para espiar a terra prometida. Então eles escolheram um de cada tribo, 12 líderes, e mandaram eles para espiar a terra. E dentro desses líderes aí, o Caleb foi representando a tribo de Judá. E eles chegaram lá e começaram a espiar a terra. Era numa época de uva, era no período onde as uvas estavam sendo colhidas, as romãs, os figos, e a Bíblia diz que quando eles voltaram desse período que espiaram a terra, eles trouxeram um cacho de uva tão gigante que tinha que ser trazido por uma madeira e 2 homens carregar. E eles trouxeram aquilo para comprovar que a terra era boa mesmo, era uma terra que produzia, tudo que você plantava dava. E eles chegaram ali e começaram a trazer o relatório para Moisés: olha Moisés, a terra é boa. Só que quando você vai observar, irmãos, você vai ver que o povo, eles foram induzidos pela maioria, porque 10 dos espias disseram: essa terra, os caras lá são fortes, são gigantes, tal. E Josué e Caleb manteram aquela posição de fé. Tem gigante, tem, as cidades são fortificadas, mas tem um detalhe: se nós for obediente a Deus, Deus vai entregar esse povo na nossa mão, nós vamos destruir eles, muito fácil. Mas o povo ali, aqueles que saíram do Egito, ficaram do lado da maioria. Eu sempre uso esse texto para defender aquela ideia que a maioria nunca está certa. Nem sempre a maioria está certa. Não tem aquele que diz: eu vou ficar com a maioria porque a maioria vence. Nem sempre. A maioria está certo quando é certo. Se tiver errado, a maioria vai estar errado. Não é assim, aqui foi assim que funcionou. A maioria estava errado, e a minoria, que era Caleb e Josué, estava certo. Então, irmãos, eu coloquei aqui nessa mensagem, estava lendo também um livro do pastor Abe Uber, e assim, libertos de uma mentalidade escrava. Por quê? Todos esses homens, inclusive Caleb, Josué e Moisés até não era, mas Caleb, Josué, todos eles eram escravos lá no Egito. Eles eram escravos. A vida deles era servir, o governador lá do Egito. Aí, o que acontece? Eles saem de lá, Deus tira eles do Egito, mas aquela mentalidade de escravo não saiu da cabeça deles. Porque virava e mexia durante o percurso, o que eles estavam lembrando lá do Egito. Então, o Josué e Caleb, quando eles saíram do Egito, eles não apenas saíram do Egito, mas eles arrancaram de dentro deles aquela mentalidade de escravo. Não, nós vamos ser livres. Nós saímos daqui para ser livres. Irmãos, isso é muito importante na minha e na tua vida. Nós que viemos lá do mundo, do Egito, do pecado, nós temos que arrancar essa mentalidade escrava de dentro de nós.
Por que tem gente que não consegue se firmar na igreja, ou mesmo depois que está na igreja, vive pecando, vive caindo nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nas mesmas contradições, por quê? Porque ele não conseguiu arrancar aquele pensamento de escravo da cabeça dele. O Egito, ele saiu do Egito, mas o Egito, que é o mundo, não saiu de dentro dele ainda. Então uma coisa que você tem que, primeira lição que você pode aprender aqui nessa noite: eu tenho que tirar de dentro da minha cabeça, de dentro de mim, essa mentalidade de escravo. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não me domina mais, a escravidão não me domina mais. Eu agora recebi a carta de alforria, né? O sangue de Jesus me resgatou. Então eu não posso ter essa mentalidade. Então vamos lá. Você vai ver que eles chegaram e foram 12 espiar a terra. 10 estavam com a mentalidade de escravo do Egito. Não, vamos voltar. Isso aí olha, trouxeram nós para morrer aqui. Eu coloquei assim, o primeiro ponto aqui para a gente começar a conversar aqui nessa noite. Uma mentalidade ou um espírito de escravo, que era o que acompanhava os hebreus nessa época, ele leva a um sentimento de inferioridade. Quem saiu lá do Egito, quem saiu desse mundo, mas não se libertou desse espírito de escravidão lá do mundo, dessa mentalidade de escravidão, ele vive com um sentimento de inferioridade. Leia aí comigo a referência no capítulo 13 e o verso 31. Então você vai começar a identificar, será que você não anda com esse complexo de inferioridade? Será que você não é aquele crente que faz 15, 20 anos que está na igreja, e se alguém falar uma negativa para você, eles falam assim porque eu sou pobre, eles falam assim porque eu não canto tão bem, eles falam assim porque eu não... Você não... o outro lá é melhor do que eu. Será que você ainda não está preso nesse espírito de inferioridade? Irmão, não confunda ser humilde com espírito de inferioridade. Uma pessoa pode andar com roupas de marca, sapato de marca e ser humilde. E pode ter uma pessoa que anda com o sapato furado, com a roupa furada, não de marca, comprado lá no lugar mais barato, e ser um baita de um arrogante. E por muito tempo nós confundimos humildade com pobreza. Agora a gente já está mais esperto, não é assim? O cara às vezes está com o sapato furado, mas é um baita de um arrogante, né? E às vezes tem gente que é humilde. Nós conhecemos lá no São Simão, o Rafa lembra bem, nós conhecemos uma família que era muito rico. Eles vinham na igreja com um carro de 700 mil. 700 mil. Eu tinha um que tinha uma Mercedes lá, que a Mercedes até falava, verdade. O cara dizia dentro da Mercedes assim, eu vou dar um exemplo, sai da frente, dá licença. A Mercedes reproduzia o som, e quem estava fora ouvia. E pense em umas pessoas que eram humildes, vinham com... Um dia um jovem que é mais ligado nessas coisas de marca de roupa, né? Chegou lá em casa, pastor, você viu o tênis lá? Não vi, a gente quase não é de olhar muito. Não, aquele tênis lá custa 7 mil reais. O que é um tênis 7 mil? Existe isso? Existe, estavam na igreja hoje, quer ver? Mostrou lá, ó, essa marca aqui, pastor, 7 mil. Meu Deus do céu. E eram as pessoas queridas, gente fina, né? Então às vezes tem uns que vêm até com sapato rasgado, e são arrogantes. Então a gente não pode confundir. E não pode confundir ser humilde com espírito de inferioridade. Ser humilde, irmãos, não é às vezes quando eu chamo para cantar, o cara sai, ou para pregar, sai lá do banco desse jeito assim, e demora 10 anos para vir aqui que meu sangue chega a ferver. Às vezes não é ser humilde isso. Ser humilde é pegar o microfone e demonstrar uma humildade. Não é o tempo que ele vai levar, o jeito que ele vai vir. Às vezes o cara pode levantar e vir em um segundo aqui, pegar o microfone e tal, e falar palavras de humildade. Então assim, não é o exterior, não é a forma que eu me importo, é o que eu sou verdadeiramente que diz se eu sou humilde ou não. Então você vai ver que quem tem o espírito lá do Egito ainda, tem essa mentalidade de escravo, ele é uma pessoa que sente-se com um sentimento de inferioridade. Olha o que diz 13:31, vamos lá. Vamos ler o texto, olha só. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, quem que eram? Os 10 espias, né? Olha só, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o espírito de inferioridade na vida dos 10 aqui, ó. Não, eles são mais fortes, nós não temos nem chance.
Irmão, quanto crente que está se entregando aí para as coisas do mundo. Não, mas pastor, é que a Covid tem que cuidar. Pastor, porque o câncer, irmão, vou te dizer uma coisa, você serve um Deus que é maior do que o câncer, maior que a Covid, maior do que tudo, meu irmão. Não pode ser irresponsável, tem que se cuidar. Mas, agora eu ouvi uma irmã, o irmão Rui me trouxe com uma irmã aqui do bairro, que aceitou Jesus aqui no dia da festa dos jovens, que foram 5 entre conversão, reconciliação, mais um casal na segunda deu 7, a irmã já está recuperada do Covid, está 100%, Deus cura? Claro que cura, e eu não tenho dúvida disso. Então, irmãos, nós não podemos colocar a dificuldade e a luta acima do nosso Deus. Deus é maior do que tudo, e se Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele é poderoso. Aí já pensou uns caras que viram o mar vermelho? Irmão, nós não estamos falando de qualquer experiência com Deus que esses 10 tiveram para vir amedrontado de lá. Nós estamos falando de uns caras que viram o mar se abrir. Já pensou? Eles estavam sendo perseguidos por Faraó, de repente chegaram à frente era mar, irmã Rose, de um lado era montanha, os inimigos iam massacrar eles, de repente o mar se abriu, eles passaram, e os do Egito foram todos submersos, todos mortos. E de repente agora chegaram lá, viram uns caras maiorzinhos e começaram a dizer, são mais fortes do que nós. Sentimento de inferioridade. Meus amados irmãos, eu e você não temos que temer o diabo, nós não temos que temer as afrontas, nós não temos que temer as enfermidades, nós não temos que temer o problema, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele já te tirou do Egito, Ele já te livrou da escravidão. Se liberte disso nessa noite. Se liberte desse sentimento de inferioridade. Você é filho de Jesus, meu irmão. Você é filho de Deus. Você é lembra que eu preguei domingo aqui no culto de domingo? Que você é a matriz do Espírito Santo. Você é a matriz de Jesus. Porque você já foi reconciliado com Cristo. Quem não foi reconciliado com Cristo é a matriz de Adão e Eva. Uma matriz pecadora, uma matriz falha, uma matriz de alguém caído, mas aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, teve a sua vida toda modificada, toda mudada. Por quê? Porque Jesus é o segundo Adão e é o Adão perfeito. Então a tua matriz não é a matriz do pecado de Adão, a tua matriz é a matriz de Jesus, do Espírito Santo. Você já é livre da escravidão do pecado. E Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para a tua vida. Para que ter esse espírito de inferioridade? Arranque isso dentro de você. Eu quero que você saia daqui, irmão, hoje, liberto de todo o espírito de inferioridade que ataca a sua vida. Claro que eu não quero que você saia daqui também, tenha os dois lados da balança aí. Os dois lados da moeda. Não quero que você saia daqui inchado também, né? Lembra que eu te contei a experiência, nós entramos num curso de teologia, fazer ali uma pós ali, reconhecida pelo MEC e tal, coisa top nós fizemos. E na primeira aula, já uns alunos apareceram com o anel no dedo, eles não tinham nem se formado, eles já botaram o anel, né? A primeira aula da pós, ele já estava... Não, porque agora você pós-graduado, aqui o anel, a pedra tem que ser vermelha e tal. Eu não tenho nada contra, eu acho que o cara tem que usar, se tem uma pós-graduação aí, não tem problema. Eu não me sinto bem, né? O cara vai olhar no meu dedo e vai esperar muita coisa minha, daí pode ser que eu não consiga suprir a expectativa, é pior, eu penso assim, né? Mas na primeira aula tem que cuidar para não se inchar muito também, né? Porque às vezes o cara não precisa ter esse sentimento de inferioridade, mas também não dá para ser o pavão da turma, né? Pavãozão, que as coisas bonitas, assim, né? Esse pavão, às vezes a gente vai olhar nesses parques que tem o pavão, quando ele percebe que você está olhando ele abre tudo aquelas penas coloridas e fica ali, né? Se tivesse um espelho ali, ele ia ficar na frente do espelho. Então não dá, mas também, irmão, arranque de você esse sentimento de inferioridade nessa noite. Não tenha isso dentro de você.
Isso aí é de quem é escravo, de quem ainda anda com a mentalidade escrava, com o espírito de escravidão ainda. Você já é liberto por Cristo Jesus, amém? Segundo ponto que eu coloquei aqui, ó. Quem ainda mantém essa mentalidade de escravo, esse espírito escravo, ele fica dentro dele uma tristeza inexplicável. Você já viu aquele crente que vive com uma tristeza, assim, vive chorando, a coisa nunca está boa para o lado dele? É porque o espírito ainda do Egito não foi arrancado de dentro de você. Pastor, não pode chorar? Pode, eu choro. Às vezes tem semanas que a gente enfrenta tanta batalha, irmão, que é só na lágrima. Mas não, a gente não é dominado por isso. Isso aí são momentos, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. E quando fala de aflição, fala de tribulação, fala de guerra, fala de angústia. Mas eu tenho aprendido muito com as pessoas mais idosas, crente. Porque os irmãos sabem que tem que definir bem esses termos aí. Eu já fui orar por pessoas que estavam doentes para morrer, irmãos. E eu saía de lá revigorado, porque eu chegava lá, a pessoa sabia que não tinha mais como voltar. Mas ela estava feliz. Bah, pastor, o meu nome está escrito no livro da vida. Se Deus colocou um fim na minha existência, amém, eu aceito. Mesmo no leito de morte, mesmo ali partindo, mas dentro dela uma alegria. Não era para estar triste, não era para estar angustiado, reclamando, falando mal de Jesus, xingando. Mas é isso que eu falo, irmão, o cristão não pode ter esse sentimento de angústia, de perda. Não, ele tem que ser uma pessoa alegre e feliz. Mesmo na luta, mesmo na batalha, ele tem que expressar um sentimento de gratidão a Deus. Lembra que eu ministrei na abertura do culto que tudo que acontece na nossa vida é pedagógico, vem para ensinar? Irmão, o dia que eu sofri um acidente e amputei os 2 dedos, claro que fiquei triste, claro que chorei, é uma perda. Só que aquele sentimento não pode dominar a tua vida para sempre. Eu não posso ficar olhando para isso aqui agora. Ai, agora o mundo acabou. Eu tinha 19 anos de idade, estava no curso superior, já tinha terminado o 2º grau. Então mas isso aqui, esse sentimento de angústia não pode dominar a minha vida. Tem que entender que Deus tem coisas melhores. Isso aqui foi pedagógico, foi para mim aprender alguma lição. Olha só, vamos ler um texto aqui, 14:1, veja aí o capítulo 14 agora. Vamos ver esse sentimento de tristeza inexplicável que durava no coração. Olha só, vamos lá, é a última parte, mas eu vou ler o texto inteiro para você entender. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Pensou, irmão Chico? Um povo que viu o mar se abrir, um povo que viu Faraó ser massacrado, um povo que estava às portas de receber a maior promessa, passaram uma noite inteira chorando. Tem explicação um negócio desse? Um sentimento de tristeza inexplicável tomou conta daquele povo, porque a mentalidade desse povo, o espírito que operava dentro deles, ainda era um espírito de escravidão. Pessoas que estão na igreja, que ainda não experimentaram uma libertação plena e completa por Deus, às vezes eles têm essas tristezas inexplicáveis, esses choros, os momentos de derrota, de fracasso dessas pessoas, é maior do que os de alegria e de vitória. Não pode, alguma coisa está errada. Paulo diz que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:16 ali, 15:16. Tem que só conferir se é 1 ou 2 Coríntios, mas a referência é 5. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, gente. Nós não podemos levar aquela vida de derrota, de fracasso. Jesus, irmãos, é 1 Coríntios mesmo. Eu gosto desse texto de 1 Coríntios aqui, irmãos. É muito bom. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Já pensou? Você é uma pessoa que tudo que era velho, tudo que era de pecado, Jesus te libertou, Jesus te livrou. Você não está mais preso agora às práticas do passado.
Você foi liberto por Cristo Jesus. Você não pode ter esses sentimentos de tristeza, de angústia. Isso não pode dominar a tua vida. Eu te desafio a você ter o espírito de Calebe aqui nesta noite. O espírito de Calebe, irmãos. A Bíblia diz, você pode dizer, pastor, isso aí não é heresia. Olha só que coisa linda, irmãos. O espírito que habitava em Calebe era um espírito de vitória. Olha só o verso, veja aí o 14 e 23, para você não pensar que eu estou falando. Leia o verso 23 ali, ó. Leia, capítulo 14, verso 23, marque esse texto, que eu vou falar muito disso. E você tem que tomar posse disso aqui nessa noite. Não fique desapercebido, porque de repente você pode perder uma rema e uma palavra lançada assim, né? Não perca por nada, fique atento. Olha só o que diz o verso 23 do capítulo 14, ó. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Verso 24. Porém, olha que coisa linda, irmão. Olha que revelação linda para a tua vida aqui nessa noite. Olha só, verso 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, diferente de todo o povo, que esse outro espírito que Deus falou que tinha em Calebe, que possa entrar na nossa vida aqui nessa noite, irmão. Que esse espírito de vitória entre em nós aqui nessa noite. Que essa tristeza inexplicável que aconteça na nossa vida pode ser arrancada aqui nessa noite. Primeiro, sentimento de inferioridade vai ser arrancado em nome de Jesus. Você veio aqui para isso, irmão. Você veio aqui para isso nessa noite, para esse sentimento de inferioridade sair da tua vida. Segundo, essas tristezas inexplicáveis tem que sair de você. Eu vou orar para que esse espírito que estava em Calebe entre em cada um de nós aqui nessa noite. Esse outro espírito, não aquele espírito dos 10, aquele lá nós não queremos, mas o espírito que estava em Calebe, que Deus falou que era outro espírito. Pastor, como que eu faço para esse espírito? É através da oração, da leitura da palavra, do batismo com o Espírito Santo. Esse espírito que vai entrar em você aqui nessa noite. Vamos lá, terceiro ponto. Quem tem a mentalidade ou espírito escravo, ele é uma pessoa ou gera nele a incredulidade. Vamos ler aí o verso incredulidade, vamos lá, Números 13, 32 e 33, vamos ver. Quem tem esse espírito lá do Egito, quem está ainda com essa mentalidade de escravo, com esse espírito, ele aí, dentro dele gera a incredulidade. Vamos ver o verso 32 e 33 do capítulo 13, olha só, 32, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra, segure aberto aí que eu vou por parte aqui, veja bem, olha só, olha que espírito de incredulidade que estavam na vida desses outros 10 espias, irmãos. Poxa vida, os caras viram o mar se abrir, viram águas amargas se transformar em doce, os caras viram muita coisa. Não, deixa eu voltar aqui, eles viram as 10 pragas no Egito, eles viram o sangue nos umbrais das portas deles livrar que o anjo destruidor entrasse dentro da casa. Esses 10 viram isso, porque foram 10 que saíram do Egito, os 12 saíram de lá, saíram já homens de guerra. O Calebe já estava com 40 aqui nessa aqui, então eles viram todos esses livramentos. Aí olha o que o verso 32 diz, irmãos, olha só, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Olha só, gente, olha que espírito de incredulidade na vida desses 10. Você não conhece um tipo de crente assim? Você não conhece ninguém assim que tem esse espírito de incredulidade?
que só vê derrota, só vê fracasso. Sabe o que é? Quando alguém chegar para você, geralmente alguém que não vem no culto de terça, ele vai chegar e vai dizer, vai criticar, mas é muito difícil, não, mas milagre não acontece, não, mas por isso aí não vai dar nada, não vai, você vai dizer assim, viu, você está com o espírito, com a mentalidade de escravidão lá do Egito ainda, você não foi liberto, meu irmão, seja liberto. Esse espírito de incredulidade só dá quem está com a mentalidade ainda lá no Egito, lá no faraó. Olha só, o que mais vocês falaram? Veja só, 33 ali, a gente está, devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas, são homens de grande estatura. Olha só, eles estavam se sentindo pequenos, gente. Eles serviram a um Deus grande, a um Deus que livrou eles, um Deus que arrancou eles do Egito numa noite. E ainda os egípcios tiveram que liberar todo o ouro, toda a prata para eles. Eles não deixaram nada lá, levaram tudo de bom. Agora estavam vendo gigantes. Você não conhece crente assim que vê uma dificuldade? Não, mas é grande, meu Deus. Olha que luta, que prova. Não vou vencer, vou me entregar. Quanto crente se entregando, irmão. Está se entregando porque o espírito do Egito, o espírito de escravidão ainda está nele. Ele não sabe que ele já foi comprado e resgatado pelo sangue de Jesus. Ele não tem essa noção ainda do tamanho da libertação que ele sofreu. Esses 10 não tinham a noção do tamanho da libertação. E o espírito da incredulidade tomava conta da vida deles. Não permita que o espírito da incredulidade tome conta da sua vida, meu irmão. Não permita, não deixe. Isso aí pode te atrapalhar de entrar na terra prometida. Deixa eu fazer aqui uma coisa de pregador que eu gosto. Você sabia que essa terra prometida aqui, que nós estamos falando, não é o céu que eu e você vamos herdar? O céu que eu e você vamos herdar, o paraíso, é o jardim do Éden todo livre de qualquer pecado, todo livre, igual vai ser restituído, a terra não vai ficar nem raiz, nem ramo, vai ser feito tudo perfeito. Nós vamos viver no paraíso como Adão e Eva viver, depois que a gente ir para o céu, passar as bodas, toda aquela questão. Pastor, e o que é essa terra aqui que emana leite e mel? O que simboliza? Simboliza uma vida minha e tua de vitória aqui nessa terra. Deus, irmãos, quando tira nós lá do mundo do pecado, Ele coloca nós num lugar de destaque. Você não vê que é normal um crente saborear vitórias assim, que se tivesse lá no mundo não saboreava? Sabe que isso é que você faz parte, você está numa terra que emana leite e mel, numa terra que produz coisa boa. Vamos lá. Esse espírito de incredulidade tem que sair da nossa vida, irmãos. Não pode, nós já fomos libertos. Quarto ponto: mentalidade do espírito de escravo leva a atitudes erradas. Olha só, faz as pessoas murmurar, presbítero irmão. Quem ainda vive com o espírito de escravidão, com o espírito do Egito dentro dele, leva ele a atitudes erradas e murmurar. Conhece algum crente que gosta de murmurar ou vive tomando atitudes erradas? Você conhece? Não levante a mão, não entregue, não entregue, não entregue, nem olhe para o lado e dê uma risada, pelo amor de Deus. Ainda bem que a máscara me ajuda. Mas você conhece algum? Sabe por que ele vive tomando atitudes erradas e murmurando? É porque ainda que ele não foi liberto. O espírito dele ainda é o espírito do Egito, lá do mundo de pecado. Você sabia que dá para a gente fazer uma comparação entre o Egito e o mundo? Às vezes a Bíblia se refere ao Egito, lá está se referindo ao pecado, as coisas devassas. A gente pode fazer essa analogia aí, não está errado. E muitas pessoas que ainda tomam atitudes erradas, murmuram, é que a mentalidade deles ainda está a mesma lá da escravidão. Vamos ler o texto da Bíblia? Números 14, 2, olha só, capítulo 14, verso 2, olha só. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Irmãos, esse espírito de escravidão, essa mentalidade de escravidão, levou eles a murmurar do líder deles. Eu anotei aqui para mim não esquecer disso aqui, irmãos, porque isso eu vejo assim, todos esses pontos aqui se manifestam na nossa vida e nós temos que libertar isso aqui. Eu quando estava lendo esse texto e aplicando, que o texto tem várias aplicações, interpretação é só uma.
A Bíblia nunca vai ter duas interpretações, né? É só uma interpretação. Aplicações tem várias, então não confunda aplicação com interpretação. Interpretação é só uma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não precisa eu criar nenhuma para interpretar. Ela se interpreta sozinha. Agora a aplicação tem várias. Você já viu vários pregadores pregar? Você já viu quantas pessoas pregaram nesse texto que eu estou pregando? As aplicações que eu estou fazendo é diferente que ele fez, porque aplicações tem várias. Agora a interpretação só tem uma. Então eu estou aqui aplicando a mensagem, né? Porque a interpretação a gente tem que analisar o que o texto quer dizer. Só tem uma. Vamos lá. Eu anotei aqui, ó. Quantas murmurações, irmãos, tem hoje contra a liderança? Não só contra o pastor. Você é um líder dentro de casa. Você não pode... Quantas mulheres falando mal do marido que tem por aí? Aquele lá não vai se converter mesmo, que lá é um traço. Até eu vou falar sobre isso mais para frente, sobre a palavra que é lançada. Como pode ser de bênção, como pode ser de maldição. Quanta gente? Você é um líder. Você hoje pode não ser um líder dentro de um grupo da igreja, mas você é líder dos teus filhos, você é líder lá no trabalho. E quantos líderes murmurando dos seus superiores, ou do marido, ou quantos maridos murmurando da esposa? É porque ainda ele está com um espírito de escravidão dentro dele. A mente dele é uma mente de pessoa escrava. Porque quem já foi liberta por Cristo não murmura. Você veja, o povo se levantou contra o seu líder, evangelista Valdeli. Que coisa terrível! Porque a mente deles era uma mente escrava lá do Egito. Eu anotei aqui para não esquecer. Faça uma decisão aqui nessa noite de nunca mais murmurar de ninguém. Eu acho que eu vou parar nesse ponto, vou ter que continuar na próxima terça, mas eu queria que você voltasse. Se você não voltar, eu vou entender que você não gostou da pregação. Amém? Claro, você vai trabalhar, às vezes, enfermo ninguém vai ficar, que eu já vou orar aqui, você não vai ficar enfermo. Até terça, tá bom? Mas assim, ó, eu quero terminar com uma ilustração aqui nessa noite. Uma vez eu vou falar como eu poderia usar a figura de um homem, mas eu li que era uma mulher, vou manter a figura de uma mulher. Eu li essa ilustração. Diz que uma mulher entrou dentro de um ônibus. E ela entrou e ela começou a reclamar da prefeitura por causa dos buracos. Meu Deus do céu, olha só essa rua cheia de buracos. Esse prefeito não faz nada, murmurou. Aí de repente estava quente. Meu Deus, que calor, esse ônibus não tem ar-condicionado, que coisa terrível. De repente começou a entrar bastante gente dentro do ônibus. Ela, meu Deus, mas olha que aperto aqui, tinha que ter mais ônibus e tal. De repente o motorista tem que acelerar um pouco mais. Meu Deus, mas esse motorista corre demais. A mulher só reclamou, desde que entrou no ônibus até quase sair do ônibus. Não conhece nenhum crente assim, né, irmão? Aí de repente, quando ela foi desembarcar do ônibus, o motorista disse, deixa eu ler aqui para não esquecer. O motorista disse para ela, a senhora deixou algo aqui no ônibus. Aí estou com a bolsa. O que eu deixei aí? A senhora deixou uma má impressão aqui dentro. Qual é a impressão que você tem passado para os outros? Sabe por quê, irmãos, que às vezes nós sofremos para ganhar a família, os amigos, ganhar pessoas que convivem com a gente para Cristo, por causa da má impressão que a gente deixa. A gente reclama da igreja que a gente congrega, reclama do pastor, reclama da liturgia do culto, chega em casa e já na frente de todo mundo já fala para o vizinho, né? Qual é a impressão que você tem deixado no teu trabalho, na tua vida? Pastor, é forte, tu está arrancando carne aqui nessa noite. Irmão, mas isso aqui serve para mim, eu tenho vizinhos lá, eu tenho que me cuidar. E eu tenho uns vizinhos ali, irmãos, porque você sabe, tem lá os muçulmanos que se chamam xiitas, né? Mas aqui no Brasil tem que se chamam xaatos, né? Tem os xiitas lá nos muçulmanos e no Brasil tem os xaatos. Olha que a gente tem uns que tem que ser crente, mas a gente tem que suportar. A Bíblia diz que o forte, ele só é forte com um propósito. Qual que é? Suportar os fracos. Irmão Marcos vai trabalhar, ele vai pegar a esposa no trabalho. Eu já vou justificar aqui que ele me justificou agora esses dias. Não é que ele não está gostando, ele está gostando. Eu vi ali, Meus irmãos, é forte, isso aqui que serve para mim.
Qual é a impressão? Será que eu estou que nem essa mulher do ônibus, estou deixando uma impressão só de reclamação, só de murmuração? Você vai ver que, olha só, os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Que impressão terrível que eles estavam deixando. Irmãos, vamos fazer um voto, um propósito aqui nessa noite, que da nossa boca nunca mais vai sair murmuração. A murmuração apodrece os ossos, magoa a alma, é terrível. Ah, pastor, mas sabe que até hoje eu gostava, mas hoje eu e você podemos nos libertar dessa mente escrava, desse espírito do Egito que ainda está dentro de nós. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, essa ideia é a ideia assim, não é aquela ideia do pano novo costurado no pano velho. A Bíblia traz odre vinho dentro de odre novo, vinho velho dentro de odre novo. Quando Paulo diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, é essa mesma ideia. Não combina você pegar um odre velho e colocar vinho novo. Não combina você pegar um odre novo e colocar vinho velho. É essa a ideia que ele está dizendo. Não, eu e você, irmão, somos nova criatura. Nós não fomos costurados a nova junto, não. Paulo diz que tudo que era velho se foi, e agora tudo é novo. É tudo novo na nossa vida. Eu queria orar com você aqui nessa noite, que você se colocasse em pé. Irmãos, ainda faltou que um espírito de escravidão, uma mente de escravidão, ela coloca medo para nós enfrentar desafios. Próxima terça eu vou abrir com esse tópico aqui. Um espírito de escravidão, uma mente escrava, ela nos coloca medo para enfrentar desafios. Ainda vou falar que, além de a pessoa que tem essa mente escrava, esse espírito escravo, além dela ser afetada, ela afeta toda a família. Também vou falar sobre isso. E vou falar que a mente escrava, o espírito escravo, faz a gente ter saudade do Egito. Quanto crente aí com saudade do mundo, do pecado, Quanto crente que fala das drogas, das bebidas, das prostituição como fosse um troféu, mas quando estava no mundo, eu era violento, eu acredito, para mim pisar na cabeça, fala, como se fosse um troféu isso. Às vezes a gente até testemunha, quando eu estava no mundo, eu era meio mas fala até com vergonha, com certo constrangimento. Mas tem gente que não, quando eu era do mundo, meu Deus, para me pisar na cabeça, porque é 2 toques, como aquilo era lindo. Mas eu bebi, mas eu usava droga. Nossa, um dia um contou, nossa irmão, eu enchia a mesa do escritório de cocaína e cheirava. Eu dizia, meu Deus, eu teria vergonha de contar isso, Senhor. Tem gente que canta, é porque ainda ele está com o espírito, com a mentalidade escrava lá do Egito. Aquilo ali, ele tem saudade ainda. Se ele encontrar aquilo ali, aí ele vai cair. Ele vai cair, porque ele tem saudade, ele ainda não foi liberto da mente do Egito, do espírito do Egito ainda está dentro dele. Mas eu quero te convidar para nesta noite, eu e você sair daqui com o espírito que estava em Caleb. Oh, glória. Vamos orar aqui nesta noite, irmãos, fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, tudo que pregamos aqui nesta noite, Senhor, que seja pedagógico para a nossa vida, Pai. Possamos levar uma vida com esse mesmo espírito que estava em Caleb, Senhor. Tu escreveu assim, porém o meu servo Caleb tinha outro espírito, Senhor. Era um espírito que conduziu Caleb e a sua família à vitória. É um espírito que conduziu Caleb a entrar na terra prometida, Senhor. É um espírito que garantiu que Caleb com 85 anos tinha força, tinha vida. Senhor, dai-nos desse espírito para nós aqui nessa noite, Senhor. Pai, eu imploro, Senhor, que esse espírito que estava em Caleb, que esteve, Senhor, possa repousar sobre a minha vida aqui nesta noite, Senhor.
ó Deus, e que esse espírito que estava nos 10 espias, Senhor, esse espírito de escravidão, essa mente de escravidão, Senhor, que estava nesses 10 homens, que foram fulminados por Ti, que foram mortos por Ti, nunca bata na nossa porta, Senhor, nos ajuda, Pai, que nós possamos ser melhores daqui nesta noite, Senhor, que nós possamos ser com esse espírito de Calebe aqui na nossa vida. Pai, leva os Teus filhos para os lares agora, Senhor, conduza cada um a uma semana de vitória, uma semana de alegria, leva cada um uma semana de gozo, Senhor, leva cada um uma semana, Senhor, de triunfo, de conquista, ó Deus Todo-Poderoso. Se tem alguém enfermo aqui nesta noite, arranca essa enfermidade agora. Se tem alguém aqui angustiado, arranca essa angústia, Pai. Se tem alguém aqui com esse espírito que estava nos 10 espias, e de todo o povo que murmurou, todo o povo, Senhor, que tinha complexo de inferioridade, arranca agora esse espírito, e derrama do espírito de Calebe sobre a nossa vida aqui nesta noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Estenda a sua mão para cá assim, ó. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. E todos dizem, todos por uma igreja mais, amém. E até quinta-feira, irmão, num grande culto de campanha, e terça-feira venha, vamos dar sequência. Um abraço.